A gravadora da cantora Adele negou que o famoso hit da artista seja um plágio da música Mulheres, do compositor Toninho Gerais, eternizada na voz de Martinho da Vila. Um dia depois da Justiça do Rio de Janeiro pedir a retirada da canção Million Years Ago das plataformas digitais, a Universal Music pediu que o caso seja reconsiderado. Os advogados da gravadora afirmam que não houve plágio e argumentaram que, na verdade, as duas músicas utilizam a mesma progressão de acordes, muito usadas no mundo da música. Mas não é o que diz a perícia apresentada no processo judicial. Segundo o documento, as duas canções têm quase 90% de semelhança entre suas melodias. Além da retirada do hit das plataformas, o sambista Toninho Gerais pede uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais e o pagamento dos direitos autorais da música. Mas quando realmente existe um plágio, hein? A repercussão desse caso envolvendo a Adele levanta também outra dúvida. Muita gente faz vídeos para postar nas redes sociais ou em plataformas de conteúdos e então reposta ali uma foto ou um vídeo com música, com trilhas. Nesses casos, como fica o pagamento dos direitos autorais? Para entender melhor, faço conexão agora com o Gabriel Araújo Souto, advogado especialista em direito digital e também em propriedade intelectual. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Primeiro, vamos voltar lá para o caso da Adele, né? Quando existe um caso, olha, a música com o autor aqui do Brasil e ela lá internacional, como que fica? Existe algum órgão que regula? Afinal de contas, os países têm leis diferentes, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Obrigado pela presença aqui. Com certeza, a gente tem a Convenção de Berna, que o Brasil, inclusive, é signatário, e outros países também são. Então, a execução desse tipo de processo e o pleito do direito é possível mediante múltiplas jurisdições. Então, por exemplo, se o autor é reconhecido aqui como proprietário do direito autoral de alguma obra ou de alguma música, ele tem condições e direito de reivindicar a proteção dessa obra em múltiplas jurisdições. Então, na Inglaterra, na Holanda e em outros países, conforme ele bem entender, onde talvez tenham sido violados os seus direitos. Como a gente viu na reportagem, o índice é de 90%, né, de semelhança. Então, existe algum percentual que é aceitável ou não? Isso depende de lei para lei, de caso para caso? É o que a gente chama de case-by-case scenario, é uma percentual de caso a caso, porque depende muito dos acordes, da melodia, tem várias variáveis que são consideradas no bojo processual. Inclusive, tem alguns precedentes internacionais na Inglaterra, outros nos Estados Unidos, então varia muito de jurisdição para jurisdição. Mas a gente tem, por exemplo, que na União Europeia tem uma diretiva de direitos autorais que impõe uma certa responsabilidade sobre as plataformas quanto a isso. Então, não só essa questão da porcentagem em casos processuais, mas a gente também tem o que a gente chama de enforcement, ou seja, a cobrança por meio de outras plataformas para que seja respeitado esse tipo de direito. Agora, vamos trazer nossa realidade aqui para cada um de nós que temos um celular na mão e rede social, né? Lá atrás, algumas redes sociais, quando você ia postar algum vídeo com música, aparecia um alerta sobre a questão de direito autoral. Muitas vezes o vídeo nem era publicado. Agora, pelo menos faz um bom tempinho, eu pelo menos nunca percebi ou recebi um aviso desse. A gente postando um vídeo que tem ali uma música, muitas vezes disponibilizada pelo próprio aplicativo, a gente também corre algum risco em relação a uso inapropriado, a plataforma que é responsável? Como fica nesses casos? Perfeito. Tem algumas ferramentas nesses aplicativos de plataformas digitais que permitem que você use o que a gente chama de trecho ou sample de até 15 segundos, que garante o uso desse direito autoral de uma forma
que seja sensata, que seja de acordo com os normativos legais. Então, o que justamente as plataformas tendem a fazer é licenciar, fazer um contrato de licenciamento com o autor ou com a gravadora para permitir com que esses trechos sejam usados ou até mesmo a música na íntegra. E para mitigar essa questão de uso indevido de música, de marca, etc., as plataformas adotam alguns tipos de ferramentas que identificam automaticamente o uso indevido e bloqueiam esse conteúdo ou retiram do ar. Então, essas plataformas, para evitar esses litígios, já estão muito bem preparadas para lidar com esse tipo de violação. E o que a gente pode fazer como usuário primeiro, solicitar a permissão direta do autor da música, caso não seja possível, citar o autor da música, dando a ele o reconhecimento e endereçando ele como o detentor desse direito autoral. E a terceira opção é usar músicas que não contenham nenhum direito autoral ou que o autor não exprimiu nenhum tipo de direito, ou seja, a gente chama de royalty free, que não é possível que seja cobrado o royalty, porque o autor não reivindicou esse direito. Ele permitiu que outras pessoas pudessem utilizar livremente. Então, esse tipo de música é bem utilizada não só em programas de TV, por exemplo, mas também em vídeos e outras plataformas. Então, essa seria a nossa terceira opção para esse caso. Agora, doutor, e se além do som, a pessoa também publica o vídeo, a imagem? Vou dar um exemplo. Hoje é muito comum nas redes sociais algum influencer ou uma pessoa comum também replicar algum conteúdo gravado por uma outra pessoa. Vamos supor, eu gravo um vídeo ensinando como faz bolo de cenoura e aí publico. Aí outra pessoa reposta esse vídeo ensinando, mostrando como é que faz, falando em cima do que eu demonstrei ali do meu vídeo, dando as minhas dicas do vídeo de bolo de cenoura, só que está na rede social dela. E aí? Qual que é o perigo de quem faz isso, né? E o que também a pessoa que teve o vídeo publicado sem autorização pode fazer? Perfeito. A primeira coisa que ela pode fazer, o primeiro passo seria pedir a retirada do vídeo, pois quando você produz um conteúdo desse tipo, seja música, seja vídeo, você passa a ter o direito moral e o direito patrimonial sobre a coisa. Então, você tem o direito de reivindicar a plataforma, e as plataformas geralmente disponibilizam o canal certo para isso, para pedir a retirada do vídeo. Em um segundo passo também seria reivindicar o direito sobre o vídeo, e aí por vias judiciais, através de um processo legal, você também consegue e pode pedir a questão dos danos morais pelo lucro cessante, ou seja, o lucro que você deixou de ganhar, talvez vendendo o vídeo ou licenciando o vídeo para essa pessoa usar e ela acabou usando de uma forma indevida que você não obteve nenhum retorno financeiro, por exemplo. Ou seja, mesmo que a pessoa colocar o meu crédito ali, olha, esse vídeo é da Kelly, mesmo assim, então, eu posso entrar na justiça, né? Sim. Então, ficou explicado, gente. Olha, são situações comuns que a gente vê hoje em dia na internet e muitas vezes as pessoas não param para pensar que isso pode trazer problema no futuro, né, doutor? Muito obrigada, viu, pela análise, pelas dicas. São assuntos que fazem parte da nossa rotina e esse caso, Adel, nos chamou a atenção para a gente trazer aqui a informação de qualidade para quem acompanha a Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigado.